Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Onésimo Nunes e quero compartilhar com vocês mais uma mensagem de fé e de esperança. Leitura bíblica, Mateus capítulo 14, versículo de número 25. Diz a palavra do Senhor: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus queridos e amados irmãos, eu inicio esta breve mensagem com uma reflexão. Por que é difícil aceitar esta realidade da vida com Deus? Que realidade é essa? O Senhor não nos poupa das tempestades do dia a dia. Pelo contrário, Jesus envia os seus discípulos para um mar que trará ventos fortes, ondas ameaçadoras. E interessante que Jesus sabia de tudo isso. Em outra ocasião, queridos, Jesus disse isso claramente ao orar ao Pai pelos seus discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Meus irmãos, enquanto Jesus orava sozinho, intercedia pelos seus discípulos, os discípulos encaravam ventos contrários. De vez em quando na nossa vida é assim. Enfrentamos ventos contrários. O mesmo acontece na vida cristã. Nós vivemos em um mundo hostil, em que a maioria das pessoas se opõe aos princípios ensinados por Deus. Aliás, queridos, o mundo inteiro é dominado pelo mal. É por isso que João escreve na sua carta, capítulo 5, versículo 19, dizendo que o mundo está no maligno. Na verdade, queridos, Satanás e seu exército fazem tudo o que está ao alcance deles para tentar nos derrubar, tentar nos destruir. O risco na tempestade é real. Qual é então, meus irmãos, o objetivo de Jesus ao permitir que enfrentemos tempestades? No relato de Mateus que li, Jesus vem em socorro dos seus seguidores. No entanto, ele não começa acalmando o mar, não. Ele primeiro anda sobre o mar. Neste momento, ele está revelando sua presença soberana sobre a criação e na história humana. Jesus tem o domínio, o controle de todas as situações. Ainda assim, queridos, ele demonstra também sua empatia, porque Jesus enfrenta as mesmas águas agitadas que os discípulos estão enfrentando. Ou seja, Jesus também está passando pela mesma dificuldade que os discípulos estão passando. Jesus tem empatia. Ele conhece os nossos sofrimentos e ele se move de compaixão por nós. Jesus anda por sobre aquelas mesmas águas, porém, ele não submerge nelas de forma alguma. Ao invés disso, ele se preocupa com seus discípulos e trata de encorajá-los. Jesus está dizendo para eles: tenham ânimo. E em um rompante de ânimo, Pedro se dispõe
a enfrentar aquelas ondas mais de perto, e ele consegue andar sobre a água. Da forma que Jesus está andando, Pedro também anda sobre aquelas águas, enquanto ele mantém o seu olhar fixo no Senhor. O mar só se acalma depois de Jesus ter ensinado a sua lição. Quem fita os olhos no Senhor, irmãos, a exemplo de Pedro, recebe poder para triunfar sobre as aflições da vida. Agora, quem dá atenção às águas, às ondas turbulentas, da mesma forma como o próprio Pedro fez, acaba submergindo. No entanto, meus irmãos, Jesus está sempre próximo para estender a sua mão e segurar a nossa, como fez com Pedro. Quando ele gritou, Senhor, salva-me, Jesus o segurou pelas mãos. Ele sabe das nossas fraquezas e nelas ele revela o seu poder. Meus irmãos e amigos, sem Jesus o sucesso é nenhum. Com Jesus, a vitória é certa. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a tua vida. Deus te abençoe. Um abraço.